Disse-lhe Jesus: disseram-lhe, de César. Então Jesus lhes disse: portanto, dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. A Deus nós rendemos glórias, louvores e a nossa adoração. E aos homens nós devemos a eles amor, misericórdia, bondade. Transmitir as boas novas de salvação. Essas são as palavras de Jesus hoje, dia 26 de março. Nós estamos aí 85 dias lendo a palavra de Deus com você, desde 1º de janeiro deste ano até o dia de hoje, 26 de março. Amém? Nós estamos aí seguindo a normativa da Sociedade Bíblica do Brasil no plano anual de leitura da palavra de Deus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Pegue aí a sua caneta, o seu bloquinho de anotações e anote aí as referências da leitura da palavra do dia de hoje. Amém? Nós estamos mesclando a leitura de Novo Testamento e Antigo Testamento. Anote aí Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 22. Depois livro de Números, lá no Antigo Testamento, capítulo 21. E livro de Cantares, capítulo de número 1, versículo 1 ao capítulo número 2, versículo 7, ok? E eu tenho hoje um recado sensacional para fazer para você que está abrindo aí a sua Bíblia, que vai acompanhar a leitura conosco. Antes da leitura eu tenho um recado sensacional para você. Hoje eu tenho uma live às 23 horas com um homem de Deus, profeta de Deus para a nossa nação neste tempo, pastor Sandro Rocha. Meu amigo, conheço ele é ali do estado do Paraná, da cidade de Guaratuba, no Paraná. Ele é presidente da igreja do Porto de Cristo, lá em Paranaguá. Tem igrejas aí no Brasil, nos estados da nossa nação. É um homem de Deus que Deus usa ele através da Bíblia, das revelações que Deus dá para ele na Bíblia. Um homem de oração, de jejum, de fé. Deus usa ele poderosamente. E Deus tem dado para o Sandro, nesse tempo que ele tem buscado a Deus aí, nesse tempo que eu digo de 10 anos aqui, usando as mídias sociais, ele tem compartilhado visões e revelações que Deus tem dado ao Sandro em oração, em jejum, de monte, e oração com os irmãos na igreja, enfim, poderosas são as visões e revelações. E ele vai estar compartilhando hoje, e eu vou dar mais uma revelação sobre o que ele vai revelar conosco hoje na live, à noite às 23 horas, depois da leitura bíblica. Se liga aí, fica até o final para você escutar o que Deus tem mostrado ao seu servo, envolvendo Brasília, STF e o Bolsonaro. Depois da leitura da Bíblia, eu quero compartilhar com você. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 22. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Fica conosco, através do Teu Espírito Santo, e todos dizem amém. E eu estou aqui com a Bíblia King James, a nossa Bíblia de leitura da Bíblia deste ano. E respondeu Jesus novamente, falou-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que fez bodas para o seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. E mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, uma para a fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram seus servos e o maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, incendiou a cidade, e ele disse aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas
os que foram convidados não são dignos. Ide, pois, às estradas e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pela estrada, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e o casamento ficou cheio de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse: amigo, como tu entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai os seus pés e mãos e levai-o embora, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá ranger e pranto de dentes, porque muitos são os escolhidos, mas poucos são os chamados. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Indo os fariseus, consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. Enviaram seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, sabemos que tu és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupa com algum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize, portanto, o que tu pensas: é lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: por que me tentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. E lhes trouxeram um denário. E lhe disse: de quem é esta imagem, a inscrição? E disseram: de César. Então ele lhes disse: dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, deixando, foram pelo seu caminho. E agora nós vamos ler o livro de Números, capítulo de número 21. Isso mesmo, Números, lá no Antigo Testamento, livro da Palavra de Deus. Vamos compartilhar Números, capítulo de número 21. Acompanha aí. E quando o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou algum deles como prisioneiros. Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares verdadeiramente a este povo nas minhas mãos, então destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles o destruíram totalmente. E as suas cidades deram lugar de nome de Horma. E eles partiram para o Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou a Deus e contra Moisés: por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos aqui no deserto? Porque aqui não há pão nem água, e este pão traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, e morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que nos tire estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Acontecia, se alguma serpente mordia algum homem, quando ele olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Egiabraim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Partiram dali e acamparam no vale de Zerade. E partiram acampando do outro lado de Arnon, que está no deserto, que sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe entre Moisés e os amorreus.
Por isso se diz no livro das guerras do Senhor que ele fez o mar vermelho nos ribeiros de Amon e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade de Ar e chega aos limites de Moabe. E dali partiram a Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou um cântico: brota, ó poço, cantai a ele. Os príncipes cavaram um poço e os nobres do povo cavaram em direção do legislador com seus bordões, e do deserto foram a Matana. E de Matana a Naliel, e de Naliel para Bamote, e de Bamote no vale que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem vista para Gesimon. E Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real até passarmos os termos. E Sidom não deixou Israel passar pelos termos, mas Seom reuniu todo o povo e saiu contra Israel no deserto, veio a Jaza e lutou contra Israel. E Israel feriu ao fio da espada, tomou a posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas as cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e todas as suas aldeias. Porque Esbom era uma cidade em Seom, o rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei Moabe, havia tomado a sua mão toda a terra até Arnon. Por isso os que falam em provérbios dizem: vinde Esbom, e seja edificada e preparada a cidade de Seom, porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu o ar de Moabe e os senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Quemós. Ele entregou seus filhos como fugitivo e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derrotemos. Esbom está perdida, de Dibom, e os assolamos em Nofa, que se estende a Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. E Moisés mandou espiar Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o povo para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não temas, porque eu entregarei na tua mão a ele e a todo o seu povo a sua terra, e farás ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esmom. E eles o feriram, e seus filhos, e seu povo, e tudo, nenhum deles escapou, e tomaram posse a sua terra. Vamos lá, o livro de Cantares. Estamos estreando hoje a leitura do livro do Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão, livro de Cantares, um livro poético, um livro aí de Salomão para a Sunamita. Nós vamos ler agora o livro de Cantares, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, ok? Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Que beije-me com os beijos da sua boca, porque teu amor é melhor do que o vinho. Por causa do sabor dos bons ungüentos, teu nome é como unguento derramado, por isso as virgens te amam. Atrai-me, corremos após ti. O rei me trouxe para as câmaras, e em ti nos alegremos e nos regozijaremos, e lembraremos do teu amor mais do que o vinho. Os retos te amam. Eu já sou negra, porém graciosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quebar, como as cortinas de Salomão. Não olhais para mim por eu ser negra, porque o sol olhou para mim, e os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, porém a minha própria vinha eu não guardei. Dize-me, ó tu, que a minha alma ama,
onde apacentas, onde fazes o teu rebanho descansar ao meio-dia? Pois, porque seria eu como a que se desvia junto aos ribeiros dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue o teu caminho pelas pisadas do rebanho e apacenta teus cabritos junto à tenda dos teus pastores. Eu te comprei, ó meu amor, as éguas das carruagens de Faraó. As tuas faces são graciosas como as fileiras de joias, teu pescoço como correntes de ouro. Faremos para ti enfeites de ouro com incrustações de prata. Enquanto o rei se assenta à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Como um ramalhete de mirra e como amarrado para mim, ele deitará a noite inteira entre os meus seios. Meu amado é para mim como um ramalhete de hena nas vinhas de Engedi. Eis que és formosa, meu amor, és formosa, tu tens os olhos de pomba. Eis que é formoso meu amado, e também agradável, o nosso leito é verde. As vigas da nossa casa são de cedro, e os caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Sustém-me sobre a sombra com grande prazer, e o seu fruto foi doce ao meu paladar. Trouxe-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me como passas, confortai-me como maçãs, porque eu estou doente de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor, até que ele queira. Finalizamos aí a leitura do dia de hoje, e quero convidar a você a participar do nosso grupo de WhatsApp do Projeto Leia a Bíblia, e no final de um ano eu vou enviar para você esse certificado. Em 2020, 70 irmãos receberam gratuitamente, não paga nada para participar do nosso grupo do WhatsApp. Este ano você se inscreve de graça, recebe de graça, imprime na sua casa em folha de papel A4, foto colorida, sensacional, pendura aí na sua parede da sua casa, do seu escritório, coloca numa moldura bem bonita. É uma forma de honrar você que participa do WhatsApp. E como faz para participar do WhatsApp? Muito fácil. Você que é fora do Brasil, sinal de mais, código 55 aqui do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Está aí no rodapé da descrição do nosso texto. Você manda uma mensagem para mim que quer participar do grupo do projeto Leia a Bíblia no WhatsApp. Eu sou o administrador, minha esposa, e nós enviamos diariamente o texto bíblico a ser compartilhado com você, uma ou outra mais informação acerca daquilo que estamos fazendo, transmitindo a palavra de Deus, ok? Também temos aí o nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, canal do Instagram, canal do YouTube, Pastor, por extenso, P-A-S-T-O-R, Pastor Antônio Filho. Se inscreva aí nas nossas mídias sociais, amém? E como eu já disse, quero lembrar você, hoje, sexta-feira, 26 de março, às 23 horas, uma live sensacional com um homem de Deus, ungido do Senhor, um profeta de Deus para o nosso tempo, Pastor Sandro Rocha. Deus tem dado revelações acerca dele nesse espaço aí dessa década, usando as suas mídias sociais. Pastor Sandro Rocha no YouTube, você vai ver revelações acerca do que estamos vivendo em Brasília, do que vamos viver com STF, Bolsonaro, tudo numa linguagem profética, espiritual e figurada. 11 horas da noite, você não pode ficar de fora desta live que vai abalar as estruturas do nosso mundo espiritual, ok? Ore, divulgue e participe às 23 horas pelo meu Facebook aqui, Antônio Ferreira Filho, ok?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo o teu filho e a tua filha neste dia. Derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre eles. Repreendemos a enfermidade, repreendemos as ações de Satanás, e que tua graça, misericórdia, amor e bondade seja derramada sobre a vida daqueles que nos ouvem neste dia, em nome de Jesus. Voltaremos amanhã com a leitura da Bíblia e hoje à noite a nossa live sensacional.